Olá pessoal, é com enorme satisfação que dou abertura a um projeto chamado de Conexão Comigo. Quando eu pensei nesse projeto, quando eu idealizei esse projeto, foi o meu mentor principal, que é Deus. Ele me deu na cabeça de que eu teria que trazer uma maior interação para a população de Monte Azul. E aí eu fiquei trabalhando, pensando como que eu poderia trazer isso. E quando eu convidei Diego Matsunaga, eu vim aqui, convidei Diego, falei com o Fabrício, no Estúdio Paparazzi, e falei com eles como que a gente pode contribuir, como que eles poderiam contribuir. E aí eles abraçaram esse projeto e eu fiquei imensamente feliz. Eu falei, quando começar? Para ontem. E aí aproveitei a minha data de aniversário, dia 25 de maio, e falei, vai ser hoje, vai ser agora, vamos programar, vamos. E aí programei e deu tudo certo, graças a Deus. Então estou aqui hoje, 25 de maio de 2023, dando abertura a esse projeto, com enorme satisfação, com muita felicidade e confiante de que vai dar tudo certo com os próximos episódios, Esse projeto, ele visa entrevistar pessoas conhecidas ou não, para gerar essa conexão mesmo. E a gente tem por trás de cada um de nós, além das nossas profissões, alguma história que nos moveu para chegar onde estamos. E eu quero conhecer essas histórias. Só que antes disso, eu vou apresentar para vocês os patrocinadores desse projeto, Além de eu ter dito Diego Matsunaga, Estúdio Paparazzi, também houve Anderson Story, que é meu amigo desde os tempos de escola, uma pessoa que eu confio demais e que eu sempre contei com ela. Silvia, psicóloga, que está aí me ajudando também a desenvolver melhor. Meire de Supermercado, que abraçou a ideia, uma mulher que me inspira. Bruna Maquiadora, para poder me deixar bonita para vocês. Núbia Semijoias. Disque, Cerveja do Império, Paulo e Luciene, que proporcionou aí pra gente a água refri. Padaria Pão e Vinho, que também proporcionou salgados pra gente. Bolos da Lu, que contribuiu com o meu bolo lindo, maravilhoso para eu comemorar esses 30 anos. E Casa de Festas Maria Vitória. Contudo, vamos aos finalmente. Por que eu convidei Padre Hernande, Padre Hernande, ele tem uma história e eu quero conhecer essa história. Porque quando ele entrou, a primeira vez que eu conheci ele, foi muito impactante. As pessoas levantaram, aplaudiram com força e ele entrou e eu falei, quem é esse homem forte? Eu quero saber a história dele. Então, por isso, eu convidei Padre, seja bem-vindo. Esse é o nosso Conexão Moa podcast. Mas o senhor não é de Monte Azul. O senhor é de onde? Boa noite, Débora. Quero agradecer seu convite, a oportunidade de estar aqui, ser o primeiro entrevistado. Não sou de Monte Azul, mas tem uma grande parte da minha história que está ligada a Monte Azul. Eu sou de Mamonas, Minas Gerais. Minha família, metade da parte da minha mãe é de lá e a parte do meu pai é daqui de Monte Azul. Entendi. Então tem uma ligação muito grande com a cidade de Monte Azul, com as pessoas. E para mim, foi uma grande alegria quando o bispo, a diocese, me colocou, me convidou para assumir essa paróquia na igreja que eu fui batizado, a igreja de Nossa Senhora das Graças, para poder também, nesse período aí, poder acompanhar o povo, a comunidade e ajudar naquilo que a comunidade precisar. Então o senhor recebeu a ordenação, é a ordenação que chama mesmo, Aqui em Monte Azul. Eu recebi... Aqui foi o batismo. Eu fui batizado aqui, eu fui ordenado diácono em Janaúba, na catedral, e depois de 8 meses a 1 ano, eu fui ordenado padre em Mamonas, na minha terra natal. Tá, mas antes de chegar lá na sua ordenação, é ordenação mesmo? Me corrija se eu estiver errado. Ordenação. Vamos para a primeira foto. Certo. A fotinha da pessoa quando era pequena, vamos ver... Gente, que carinha de sapeca. Quem é essa pessoa aí que parece ser terrível? Hernande? Esse aí, Hernande dos Anjos Antunes,
Aí é meu primeiro aniversário de 4 anos de idade, né? Na casa que nós morávamos, que era a casa da nossa avó. Na frente da casa da minha avó tinha 2 casas. Nós morávamos nessa casa. E aí tá os meus amigos, minhas amigas, minhas tias, minha irmã, né? Essa de preto quem é? Essa de preto é minha tia Isabel, né? Hoje ela mora em Mamonas. Essa do meu lado esquerdo, né, é minha irmã. E ali tá Daiane, tá Johnny, né? E tá Ivanilda. E lembro desse tempo aí que a Guarapã era na garrafa de vidro, né? Ai, pelo amor de Deus. Você tá com quantos anos? 33 anos. 33 anos. Eu tô fazendo 30 hoje. Não me desanima, porque eu não lembro disso aqui. Não vamos... Não. Muito bem. Tá. E qual que é a próxima foto, Diego? Aqui foi lá na praça, na cidade, né, de Mamonas. Minha irmã, eu, e ali é minha irmã, Edilane, a mais nova, né? Essa mais nova é Edilane. Isso. E a outra chama? Edivânia. Edivânia. Isso. E o senhor? Hernande. Hernande. Pronto, tudo com E. Tudo com De E. onde que veio esse tudo com E aí? Do seu pai ou da sua mãe? Foi mãe que combinou esse negócio aí de fazer tudo com E, né? Combinou. Entendi. E essa é a sua família? Esta aqui é a família do meu pai, né? Aqui de Monte Azul. Aqui está meu avô, João, conhecido como João de Deraldo, né? Onde que está seu avô? Meu avô Esse está aqui. Aqui é minha avó Antoninha, né? E aqui são minha tia Neia, né? Aqui é Sandro, da Mix Alex, né? Já faleceu, que é a mulher dele, que era a mulher France, né? Aqui está meu tio, também Anísio, né? Meu pai. Aqui minha prima, que mora em Sete Lagoas, minhas 2 primas também, minha mãe e eu aqui, e a outra prima aqui. Aqui foi sempre aos sábados, uma vez no mês, meu pai e minha mãe vinham para Monte Azul, a gente vinha visitar nossos avós, né? E é importante lembrar que meus avós paternos, eles eram evangélicos, da Cristã do Brasil. Então, eu tive notícias disso daí, e aí eu quero entender um pouquinho sobre isso aí. Eles eram da Batista, da Cristã do Brasil. Foi essa sua avó que tem uma participação especial aí, até você chegar como padre? Não, a outra, da parte de mãe, que é católica. Parte de mãe. Ela não está nessa foto. Não Mas está. temos uma foto com ela, não temos? Temos, sim. Pronto, então vamos para a próxima foto. Começou aqui? Sempre desde os 6 anos de idade, sempre tive essa vontade, sempre amei ficar na igreja, sempre gostei de estar na comunidade, né? Então, peraí, deixa eu só te interromper. Com 4 anos, era aquele aniversáriozinho lá, aquela carinha, o senhor ainda tava... E com 6, 2 anos depois, você já entendeu que você tinha que seguir já tinha essa vontade, já gostava da igreja, né? Aqui você era coroinha? Era coroinha. Na minha cidade... veio a ter sacerdote a partir do ano 2000, né? Demorou um bom tempo, era um diácono casado que atendia Mamonas, ele era de Montes Claros, e foi ele que começou e me incentivou. Eu comecei a tocar o sino da igreja, aos domingos chamar o povo para as missas, quando morria alguém, né? Ele me ensinou e eu fui tomando gosto, eu achava muito bom tocar o sino da matriz, né? E você acredita que esses dias teve aí, tocou o sino, e eu até compartilhei nas minhas redes sociais, eu falei, o que está acontecendo? Tá acontecendo alguma coisa, porque eu achei estranho, porque tinha muitos anos que a gente, pelo menos aqui, eu não escutava, e quando eu compartilhei, eu realmente recebi esse retorno das pessoas não terem mais esse costume. E isso que o senhor está trazendo para a gente é muito importante, porque era exatamente o que as pessoas vieram a me falar, que parece que as ovelhas estavam perdidas e elas, né, estão se reencontrando novamente, porque as pessoas estão voltando para a Igreja Católica, elas estão buscando agora novamente grupos de orações, né, que já existia e que foram retirados. Então, muito feliz que sua ordenação começou lá com 6 anos. Isto. Quem são essas pessoas? Aqui, né, foi um show que teve aqui, né, há um tempo atrás, com o padre Genivaldo, né, que ele estava aqui na paróquia. Ele trouxe o padre Reginaldo Manzotti aqui na cidade, e minha avó sempre assistia, né, os shows do padre Reginaldo na rádio, né. Essa é a sua avó? E a outra materna. Materna. E a outra é minha mãe, né? Aí
era um desejo dela de conhecer, né, o padre. Aí foi uma oportunidade que a gente teve na vinda dele, de ela tirar uma foto, de encontrar com ele aqui no show. Ela ficou muito feliz. Ela não sai para lugar nenhum, mas nesse dia ela resolveu vir participar. Foi um momento de muita alegria, que é como um presente, né? A sua avó materna é de Mamonas? Mamonas, é. Entendi. Ambos os meus avós são todos falecidos hoje, mas eu tive a graça de conhecer todos vivos, né? Inclusive até minhas bisavós eu conheci, né? Eu tive contato com as minhas bisas, né? A mãe da minha avó, como também a mãe do meu avô, aqui de Monte Azul, né? Que honra, hein? Uma que graça. honra, uma graça mesmo. Aqui... Deixa eu só voltar na foto anterior para matar uma curiosidade. Essa sua avó, ela tinha vontade de você ser padre? Ela sempre gostou, né? E eu Porque sempre... ela tinha essa ligação, ela sempre foi católica. Sempre foi católica. Todo ano, na sexta-feira da Paixão, ela subiu o cruzeiro de madrugada, né? Para fazer a via sacra com o pessoal, e ela levava a gente, né? Ela me levava, eu queria ir, então ela se esforçava para ir, nós subir. E o morro não é baixo, o morro é alto, então subia, ela na faixa aí dos seus 68, 70 anos, né? Então, tive a graça de conviver, de compartilhar muitos momentos bons com ela, com minha família, né? Então, assim, é uma coisa que marca. Ela não... eu lembro que ela não teve a oportunidade de ver a ordenação, né? Na época. Ela chegou a falecer. Só meu avô pôde participar da ordenação de diácono e de padre. Você recebeu a ordenação quando? Eu recebi a ordenação... a de diácono tem 4 anos, né? Foi no dia 16 de junho, né? E a ordenação de padre foi no dia 24, né, de agosto de 2019. Então ela não chegou a receber, não participar? Não chegou a participar, né, desse momento. Fisicamente, mas eu senti que espiritualmente ela estava presente. Espiritualmente, entendi. Quem são essas pessoas, padre? Aí é uma irmã do meu pai, né? chama tia Dazinha, e o outro ali de amarelo é o Sandro da Mixalex, né? Isso aí foi numa visita que eu fiz a eles lá em Montes Claros, na fazenda, né? Tinha muito esse contato, tenho muito esse contato com ela até hoje ainda, graças a Deus. É um dado muito interessante nela, que eu tenho com ela uma ligação muito forte. Eu acho que por volta, não sei se de 7 ou 6 anos, 8 anos, nessa faixa aí, eu fui picado por um escorpião, né, lá em Mamonas, e aí eu vim para cá, para Monte Azul, para tentar, né, tomar o soro. Fui desenganado pelos médicos, né, eu já estava praticamente, acho que quase morto, gelado, já com os lábios roxos. Com 8 anos isso? Eu acredito nessa faixa de idade. E eu acordei com ela do meu lado, né, orando e chorando. Ela é irmã do seu pai? Irmã do meu pai. Ela é o quê? Ela é a mãe de santo, de Alex. Alexandre, né? É que a gente conhece aqui em Monte Azul mais como Alex, né? Entendi. E essas pessoas... Essa aqui já apareceu em alguma foto. Essa é minha avó, né, lá de Mamonas, e esse é meu... materna. E esse é meu avô materno também. Aqui foi no dia que teve o aniversário dele, 75 anos de vida, né? Então nós estávamos lá, tive a alegria de participar com ele neste momento também. Pessoas maravilhosas, com o seu jeito, né? O senhor está falando vó, mas o senhor não está enumerando para mim. Essa é vó, nome? Nina. E esse é vô? Arthur. Pronto. Muito bem. Aqui foi quando eu estava estudando no seminário, né? Aí nós tivemos uma missão nas comunidades aqui de Espinosa e Monte Azul. Essas irmãs veio comigo lá de São Paulo, onde eu estudava no seminário, tinha uma casa, um convento, e elas vieram fazer uma semana de missão. E elas foram acolhidas aqui em Monte Azul, na paróquia, em algumas comunidades, né? Na época, quem estava atuando aqui era o padre Genivaldo, né? E na época, o bispo também da diocese era Dom José Ronaldo, né? Era o bispo da diocese. E aqui foi no dia domingo, dia de São Pedro, dia 29, né? Entendi. Nessa época, o senhor sofreu algum problema? Não,
algum enfrentamento? Foi tudo tranquilo? Porque você ficou longe de casa. Sim. Foi a primeira vez que o senhor ficou longe de casa? Sim. Quando você sai de sua família, né, do conforto ali com seus pais, com o relacionamento com seus avós, e pela primeira vez você vai estudar fora, né, é tudo diferente, né? O senhor considera que teve apenas uma bala emocional? Emocional. Espiritual estava firme ali naquele propósito de se tornar padre. Na primeira vez que eu fui no seminário, eu fiquei 1 mês, né? Quando eu entrei, quando eu ingressei no seminário, eu voltei, fiquei 1 ano, aí depois no outro ano eu retornei de novo. Mas uma dúvida, eu não sei se todos sabem disso, né? Para mim é uma dúvida. É como se fosse uma faculdade. E aí o senhor pode trancar, é isso? É uma faculdade, né? Só que é uma faculdade que você faz dentro de uma casa de formação, né? Então tem o propedêutico, tem o seminário propedêutico, que é 1 ano de experiência. Aí tem o seminário maior, que é os estudos da filosofia e teologia. Concluindo os estudos, né, e o tempo de formação, você vem para o estágio pastoral, que hoje a Conferência dos Bispos do Brasil pede, né? E depois, com a aprovação, né, do Conselho de Formação e do Bispo, é ordenado sacerdote. Mas dentro da formação a gente trabalha diversas dimensões, né? A dimensão humana, afetiva, a dimensão intelectual, a dimensão espiritual. Então não é só a questão de estudos de faculdade, né? Entendi. Então são várias dimensões que compõem ali, né, a formação sacerdotal. Então durante o período aí de 8, 9 anos. É um período muito longo. E aí, mas tem férias também, como se fosse... como faculdade normal. No meio do ano. E o senhor já tinha lido a Bíblia? Hã? Toda? O senhor já leu a Bíblia toda? Não. Porque no período formativo, dentro da teologia, a gente tem matérias que trabalha, né, que trata de assuntos de cada área, né? Cristologia, por exemplo, a vida de Cristo. Então você vai estudar a vida de Cristo, né? Sagradas Escrituras, aí você vai estudar Sagradas Escrituras, a introdução, o Antigo Testamento, Salmos, Profetas, né? Mas não como uma forma corrida de leitura, né? Mas ali dando uma introdução base de cada área, aí nós fazíamos trabalho, apresentávamos Novo Testamento, as cartas apostólicas, né? Vou até elogiar mais uma vez, porque eu sou muito sua tiete, eu pude participar de algumas missas, né, aqui em Monte Azul, agora, quando você tomou posse, e aí eu vi que o senhor explica muito bem o Evangelho, parabéns. Obrigado. Tenho gostado muito, eu acho que é isso que também tem acolhido, né, tá sempre dentro do horário, pontual no início das missas, né, no intervalo, seguindo aquele rito que era comum e passou a não ser mais aqui em Monte Azul. Parabéns. Obrigado. E vamos para a próxima foto. Aí, esses são os seus avós maternos ainda. Nina e meu avô Arthur. Aí, acho que depois de uma missa no domingo, de visita, né? Tivemos a alegria, foi aniversário também, acho que minha avó. Nós tivemos esse encontro na casa lá em Mamonas, né? Então, momentos muito agradáveis, né? O senhor mostra muito fotos em família, aqui eu trouxe muitas fotos em família. O senhor gosta muito de estar em família? Em família, sim. Família para mim é a base, né, de tudo. Entendi. Eu posso entrar num assunto um pouco delicado, é dessa diferença do senhor, assim, né, um padre e a minha amiga que eu conheço, que amo também demais, Edilane, é muito perceptível. Isso te incomodou alguma vez, em algum período? Do que? A diferença de ideologias, porque de até onde eu conheço, ela é muito aberta, muito livre. O senhor mais, né, por ser padre, o senhor mais fechado. Isso te incomodou? Não, graças a Deus, não só dentro da minha família, como com relação às pessoas também, eu sempre aprendi a respeitar a opinião de cada um, né? Então isso nunca influenciou na minha vida, no que eu acredito, no que eu tenho como ética, como moral, na minha fé, né? E isso, as pessoas pensarem diferente para mim não são pessoas inimigas, né? São pensamentos diferentes. E o que eu aprendi sempre é respeitar. Então, assim, eu tenho um convívio maravilhoso com minha irmã e com pessoas que pensam até diferente da minha fé, como eu tenho. E eu tenho muitos amigos evangélicos. Mas né?
nesse momento aí de divergência de pensamentos, o senhor não se sente assim, às vezes, por exemplo, ofendido? Como que o senhor controla a raiva? Porque às vezes dá uma raiva. Não, dentro de casa, Dentro da casa embaixo a boca, né? Normal, é família. A gente xinga. Tá livre pra xingar. Mas não tem aquele sentimento de guardar rancor, né? Você discutir um assunto ali, acaba ali, depois a gente muda o assunto, conversa outra coisa. Padre, nós precisamos fazer amizade, porque eu preciso enfrentar esse sentimento de rancor. Mas vamos lá. Aqui, minha avó, quando acho que tinha 80 anos, ela quebrou a perna, ela caiu. Nina, essa é Nina ainda. É Nina, minha avó é Nina. Então, eu sempre acompanhei em Montes Claros, nos tratamentos, né, na cirurgia que ela fez quando eu estava. E aqui foi uma das fotos, né, que nós estávamos em Montes Claros, na casa da irmã dela, minha tia. Aqui o senhor já era... Já estudava. Já estudava. Já. Aí sempre... Eu vi que tem um nível de hierarquia, né? Começa como diácono? Vai como seminarista. Seminarista. Né? Vocacionado. Você é vocacionado, você é acompanhado, né? Inclusive, quem me acompanhou nos meus primeiros anos, me incentivou a vocação, foi o padre que saiu daqui, o padre Genivaldo, né? Porque ele foi padre em Mamonas, né? Então, ele me apoiou, ele me incentivou na vocação, ele me ajudou, né? Em muitas etapas da minha vida formativa, né? E aí, só que nesse período de formação, de caminhada, ele tinha a forma dele lidar e eu sempre tinha a natureza dele e a minha, né? Nem sempre ele concordava com o que eu falava e nem sempre eu falava, mas aprendi a respeitar. Né? A respeitar, respirar fundo, né? Respirar fundo, entendo. Mas foi uma pessoa muito importante, sabe? Assim, no meu período do chamado, da vocação, né? Porque eu praticamente, eu sou padre hoje, mas eu não tenho esse sentido, esse olhar voltado muito para acompanhar jovens para levar para o seminário. E já tem padres que fazem esse trabalho muito bem feito, né? De acompanhar, de incentivar a vocação. Eu gosto de estar no meio do jovem, mas eu não tenho esse taque com acompanhamento, que nem alguns padres têm. Então, por isso que eu falo, cada um tem um dom, né? Tem um dom. Tem um carisma de trabalhar. Exatamente. Então, vamos lá. Essa foto é com... o bispo Dom José Ronaldo, que foi o nosso segundo bispo da diocese, né? Que foi depois transferido para Formosa e deu aquela situação do afastamento dele lá em Formosa, né? Aqui foi uma visita dele ao nosso seminário lá em São Paulo e nós, os seminaristas da diocese, tivemos a oportunidade de visitar a reunião dos bispos lá em Aparecida, onde eles estavam reunidos na conferência, né? Então nós tivemos essa oportunidade de participar e aqui nós tiramos uma foto que estava eu, mas tinha vários seminaristas ali que estudavam na época, né? E foi um momento muito agradável. Neném aí, a gente era bem jovem, né? Bem novo. Quantos anos mais ou menos você tem ideia? Aí uns 21 a 22 anos. Aqui temos... Aqui minha mãe, né, Elizabeth, chama de Beta, né? Aqui foi em Monte Azul, uma cerimônia de casamento, né? De uma amiga lá de Mamonas. Vou te interromper rapidinho. Beta é de Mamonas? É minha mãe. E a parte de pai Divaldo, que é daqui? É daqui de Monte Azul. Aqui foi num casamento, eu fui testemunha da minha mãe, né? Inclusive de um casamento evangélico, né? Aqui eu já era sacerdote, já era padre, né? Fui convidado e a gente veio aí participar, testemunhar o casamento de Pábula. Então o senhor tem a base de respeito mesmo entre diversas religiões. Sim, isso é muito importante. Uhum. Essa acolhida, o senhor é diferenciado, né, padre? pouquinho. Diferenciado. Isso é muito bom, faz com que a gente volte, né, a tratar o ser humano com respeito. Com respeito. Que é o necessário primordial. Vamos lá. Quem são essas pessoas, padre? Aqui foi no dia da minha ordenação, né? Há 3 anos atrás, lá na Praça da Matriz em Mamonas, às 5 horas da tarde. Quantos anos atrás? 3 anos atrás. 3 anos atrás. 3 anos atrás, no dia 24 de agosto, né? Eu recebi a ordenação sacerdotal. Eu já era diácono, né? Então eu fui ordenado sacerdote. Eu era diácono transitório e o bispo Dom Ricardo, né, me ordenou sacerdote
E aqui foi a cerimônia lá na frente da matriz em Mamonas, né? A ordenação. Vamos lá então. Aqui foi o momento em que o bispo passa o óleo do crisma nas mãos, né? Aqui ainda lá na ordenação. Da ordenação. Isso aqui eu já estou com os paramentos de padre, né? Lá você viu que eu estava com a estola transversal de diácono. Podemos né? voltar? Podemos aqui, tá vendo? Aqui. Eu estava com a estola transversal. E aqui eu já estou com a casula, né? Já fui revestido os paramentos sacerdotais na seguinte. Daqui. Nesse momento, o bispo, né, ele unge as nossas mãos com o óleo do crisma e marra as nossas mãos, né, com essa faixa. Esta faixa, ela é desatada pelos pais, né? O sacerdote, ele dá a primeira bênção aos pais, né? E esta faixa tem uma tradição que reza que a mãe deve guardar a faixa sacerdotal, né? E quando a mãe falece, a faixa é colocada na mão da mãe, para que diante de Deus a mãe possa apresentar a Deus, né? Diante de Deus, possa apresentar, faz dizer, eu te entreguei um filho sacerdote. Que lindo! É uma tradição, né, da igreja. Então, eu não conhecia. É importante compartilhar isso com a gente. Cheguei a ficar arrepiada aqui, muito emocionante. Esse aqui foi o padre que me acolheu para o estágio lá em São João do Paraíso, o padre Júnior, né? Eu estava em Espinosa, fiquei 1 ano em Espinosa. O senhor começou em Espinosa e foi para São João? Quando eu terminei os estudos, fui fazer o estágio em Espinosa, ordenei diácono em Espinosa. Fiz 1 ano de trabalho em Espinosa, com as comunidades, na cidade, né? Foi um trabalho maravilhoso, o povo de Espinosa também muito bom, né? Na matriz São Sebastião, as famílias maravilhosas. E depois, né, encerramos com a festa de São Sebastião, que é o padroeiro de Espinosa. E no dia 20 eu me despedi da comunidade que o bispo tinha me transferido para ir trabalhar em São João do Paraíso. E foi o padre Júnior que me acolheu lá, né, durante 7 meses. E aí ele me ajudou muito também, né, na ordenação, que ele foi na reunião, né? Como você falou, teve alguns empecilhos na ordenação, que alguns sacerdotes não queriam e estavam tentando travar a ordenação. Achavam que era imaturidade, a gente era muito jovem, né? E a turma da gente, às vezes, para atingir outros padres também dentro da igreja, às vezes sempre tem essa divergência, mas ele conseguiu, né? E nós conseguimos provar o contrário, né? Daquilo às vezes que falavam da gente, né? Que a gente às vezes não tinha maturidade. Ele foi na reunião, né? E depois me ligou dando a notícia que eu estava na zona rural, que a ordenação tinha sido marcada. E aí depois, quando eu ordenei, eu fui lá, celebrei a primeira missa, fiquei com ele. Ele desistiu, né? Depois ele saiu do ministério, o padre Júnior desistiu de ser sacerdote. Tinha a vocação de ser caminhoneiro, motorista de ônibus, que não estava se sentindo bem. Curioso. Né? E aí então a igreja acolheu o pedido dele, o afastamento, e hoje ele está dirigindo ônibus, né? E a paróquia, o bispo que chegou, Dom Roberto, me confiou a paróquia de São João, e depois de 2 anos, né, ele me elevou a pároco, né, me deu o título de pároco lá na paróquia, na inauguração da igreja, né? Mas foi um padre também que me ajudou bastante, sabe? Deixa eu só te interromper toda essa história para eu te perguntar se o senhor sempre teve essa naturalidade de conversar tranquilamente, porque o senhor chegou aqui hoje, foi tudo normal, brincou e tudo, sempre foi assim, desde a sua primeira missa, por exemplo? Sim, sempre assim. Eu me relaciono muito bem com as pessoas, né? Então, assim, as pessoas acham que não pode ter medo do sacerdote, né? Tem que estar próximo, né? Às vezes a gente estoura, né? Acontece que muitas vezes são muitos problemas que a gente quer tentar ajudar as pessoas também, a gente pega pra gente, sofre também com as pessoas. Eu mesmo fico alegre quando uma pessoa consegue alcançar algo na vida que almeja. Às vezes eu fico triste também, sofro com as pessoas que às vezes estão passando por problemas difíceis. Então, às vezes, se a gente tomar cuidado, em algumas situações a gente sai fora do comum. O projeto Conexão é justamente para isso, para trazer além do profissional, né? Além do padre, o que tem aí? Tem um ser humano que está com suas angústias também, né? Com suas necessidades. E isso é muito importante trazer para a população, que o senhor é esse ser humano que está alimentando ali sentimentos, né? Então, e quer ajudar, mas também
traz consigo os seus motivos, empecilhos. Eu acredito que com o passar do tempo a maturidade vai vindo, né? A gente erra na intenção de acertar, né? Sim. Muitas vezes a gente erra na intenção de acertar, mas a gente vai procurando corrigir os erros da gente, as falhas, para tentar melhorar. Quando você falou mesmo lá na questão lá no dia lá na PAI, né? Lá na palestra que o pessoal aplaudiu, né? Eu mesmo estava morro de vergonha, né? Mas entrou brilhantemente. Mas eu estava morro de vergonha, porque eu não gosto de sentar em mesa de honra, né? Eu não gosto de estar no lugar de destaque, eu gosto de estar no meio do povo, com o povo, né? E tudo que eu sou hoje, eu sei que é a igreja. O que eu sou é por causa da igreja, porque eu represento a igreja, o bispo, né? Então, o povo ali não aplaudiu o Hernandes somente. Tem muito de mim por trás, mas o povo aplaudiu a igreja, né? A igreja dele, da comunidade, né? A fé, né? É o símbolo que um sacerdote representa, né? Na vida do povo, das famílias, né? Sim. Mas é também aquela coisa que eu já coloquei aqui. Os católicos estavam meio perdidos, né? Assim, meio isolados, às vezes vai entrando na rotina ali, vai caindo um pouquinho aquele movimento de estar na igreja, de fazer questão de estar na igreja. E o Senhor está trazendo isso de uma forma muito bonita. Aqui foi o dia da ordenação de diácono. Sempre reza a tradição, os bispos preferem que os diáconos sejam ordenados na igreja mãe da diocese, que é a Catedral de Janaúba. Então, nós somos 4 que foram ordenados juntos, né? Foi o diácono Igor, na época hoje que é padre Igor, o padre José Donino, o padre Alessandro e eu, o padre Hernandes. E aqui foi antes da entrada da missa da cerimônia acontecer no sábado de manhã, né? Aí aqui estava meu avô, né, Arthur, lá de Mamonas, minha mãe, minha irmã Edilane e meu pai Edivaldo, né? Foi um momento de muita felicidade. Que aí as etapas sendo vencidas, né? Isso mesmo. Aqui. Muito bem. Aqui é lá em São João do Paraíso, né? São João do Paraíso, que o senhor fez questão de ter fotos aqui de São João do Paraíso. São João do Paraíso. Porque as fotos eram para ser surpresa. Era tipo assim... como que chamava o programa, gente? Arquivo Confidencial. Do Domingão do Faustão. Era pra ser tipo isso. Mas aí você acabou vendo aqui e aí inseriu São João do Paraíso. Conta pra gente, então, como que foi nessa época? Nessa foto aqui, eu quero colocar uma frase que Jesus diz na Bíblia, né? Quem deixar pai e mãe por causa de mim vão ganhar muito mais lá na frente. E Deus realmente, em todos os lugares que a gente passou, desde a época da minha formação, eu sempre encontrei famílias e pessoas maravilhosas que sempre foram apoio na condição de pai, mãe e de irmãos, realmente. Aqui é Dolores, né? Durante 3 anos eu almocei e tomei café na casa dela. Nem empregada eu tinha. Ela é uma professora, né? Lá aposentada em São João do Paraíso. Aqui é Judete, aqui é Osório. Vou chamar a atenção de novo. Você é tão diferenciado que o senhor não fazia questão de ter, desde essa época, o senhor não tinha alguém para te ajudar. O senhor falou aqui que o senhor almoçava... Na casa dessa família. Na casa dessa família. Então, o senhor sempre foi muito bem acolhido pela sociedade, pela população. Pela comunidade. Pela comunidade, isso mesmo. Aqui é Osório, né? Aqui é Zezé, Lia, né? Esse pessoal, Lia, sou da igreja. Esses 2 aqui vai no domingo só, né? Mas assim, tem os que vão só no domingo. Mas as meninas aqui, ó, elas sempre estavam na igreja. E aqui essa foto é porque quando entrou a pandemia, eles iam sempre para os barzinhos da cidade fazer churrasco. E aqui, quando entrou a pandemia, nós fomos para casa de Elisa. Então todo sábado tinha casamento, podia ter missa na roça, a gente tinha que passar lá para comer o arroz com piqui e o churrasquinho, né? Um pedacinho de carne, bebiam uma guaraná. Agora eu vou chamar a atenção, porque geralmente são as mulheres que são mais presentes na igreja, né? Você falou assim, eles só vão aos domingos, mas as mulheres estão lá firme e forte em todo o propósito. Em todo o propósito. Geralmente são as mulheres, né? Que são mais fiéis. Fiéis à igreja. Agora lá em São João eu tive uma participação muito boa dos homens, né? Lá na igreja, assim. Eu acho que com a minha chegada na família deles, acho que eles se aproximaram mais da igreja ainda, né? E com o trabalho que a gente foi fazendo. Então, o pessoal era todo envolvido na igreja, então...
Eu praticamente, aqui tem essa família, mas tem muitas famílias lá em São João que a gente teve esse contato, esse carinho do povo Que de o lá. senhor sabe? gostaria de colocar De aqui colocar, nas mas fotos. as que eu achei, mas aqui Mais rápido. é a mãe que cuida de mim e me liga direto. Você vê que quando eu celebrava lá na zona rural, ela todo dia me ligava. Já chegou, já está com fome, né? Então sempre teve essa preocupação, esse cuidado. Então é uma consideração muito grande, né? Foram 3 anos de Imagina a acolhida, maravilha. né? Foi. Graças a Deus. Aqui é no dia 24, dia de São João, né? Aqui é o padroeiro da cidade lá é São João Batista. E aqui foi na levantada da bandeira, no final da missa, à noite. O padroeiro de lá é São João Batista. E aqui assim, levantou a bandeira, no final da missa e à noite, na levantada da bandeira. E aqui foi Júnior da SS Net lá em São João. Ele tirou lá do apartamento dele a foto da frente da igreja, né? Do fundo da igreja, lá da casa dele. Esse jogo de luzes fomos nós que fizemos na comunidade. A igreja lá é bonita assim? Sempre foi bonita? Não. Assim? A igreja não tinha esse jogo de luzes, não. Foi feito na reforma nossa, maravilhoso, com o apoio da comunidade lá de São João, do Paraíso, o povo Eu queria ajudou. poder dar um zoom aqui para mostrar pro pessoal, mas depois na edição a gente vai tentar colocar essa imagem aí, tá bom? Porque é muito linda mesmo. Essa cruz não acendia, né? Era tudo a igreja era apagada à noite. Então a gente teve a vontade de dar um brilho para ela, que é a matriz da cidade, né? Ela é centenária, já tem quase 108 anos, né? A paróquia. E foi uma forma de agradecer a confiança do povo, da cidade, do bispo, da ajuda do pessoal. Olha ela aí. Olha ela aí de frente, né? Aqui foi o dia da inauguração, né? Quando nós inauguramos a matriz, com a ajuda da comunidade. Aí teve um projeto arquitetônico. Foi tudo pensado pelo senhor. Eu e a equipe lá na cidade. Né? E o pedreiro, né? E o senhor vai fazer esse compromisso, então, aqui no nosso programa de trazer uma igreja como essa, assim. Iluminada, né? Iluminada. Para o povo de Monte Azul, se Deus quiser, o povo vai confiar, a gente vai fazer. Exatamente, tem que ser. O senhor tem que fazer esse compromisso aí com a gente, padre. É um compromisso. Porque é muito bonita. Dá uma Eu quero que o vida. senhor tenha essa criatividade para iluminar essa Praça da Matriz aqui, porque ela também está assim adormecida. Com uma igreja dessa daí vai abrilhantar. Certo. Aqui temos quem? O padre dirigindo o trator. Eu fiquei sabendo, tive notícias disso daí, que o senhor adora máquina pesada. Eu tenho um tio aqui. De onde? Eu tenho um tio aqui em Monte Azul, que é irmão da minha avó, chama Zequinha. Né? Ele é operador de máquina de trator esteira. Então os filhos dele trabalhavam lá em Mônaco, trator esteira, e sempre eles me davam o trator para mexer um pouquinho na roça. E eu fui tomando esse gosto pelo trator, né? Sempre gostei de máquina, de carro. E em São João eu me realizei, porque eu cheguei numa paróquia, né, onde eu fazia o que eu amava, que era cuidar da igreja, fazer as coisas na missa, celebrar a missa, e encontrei uma família que tinha essa máquina também, dono de comércio lá, né, Casa de Material de Construção, Toninho de Hermelino. E quando eu queria, ele falava, pode pegar, padre, a máquina, tem algum serviço, vai lá, realiza. Então era seu hobby. É meu hobby. Hobby. Eu amo máquina. Pronto. já descobrimos o hobby do padre. Agora nós vamos ter que arrumar uma máquina pesada, porque isso aí é dinheiro, hein? Isso aí é muito dinheiro envolvido. Vamos lá. Essa é a matriz da cidade, né, de São João do Paraíso, onde eu trabalhei durante 3 anos. Aqui foi quando eu cheguei. Eu encontrei o altar, o presbitério da igreja desta forma. Eu achei um pouco sem vida para uma igreja centenária, né? Aí eu até conversei com o pessoal do conselho que eu queria fazer um trabalho no presbitério, no altar, né? O retábulo, dar uma vida para a igreja, iluminar mais a igreja. Inclusive na época da reforma tem umas pessoas falaram, criticaram, para quem está mexendo, tá bom. E ainda eu falei na missa bem assim, então vocês preferem que eu pegue o dinheiro, compre um carro novo e vou pra praia todo mês? Então o senhor nunca teve esse luxo, né? O senhor queria fazer pela comunidade. Pela comunidade. Porque eu sempre, assim, não é porque eu amo construção, é porque eu acho que precisa se dar conforto aos fiéis. E o que é belo eleva a oração, chama a atenção, né? Verdade. E aí, aqui foi na novena, né? Logo quando eu cheguei, né? Já estávamos aí no começo da pandemia, né?
Vamos ver se tem agora ela já iluminada aqui. Aqui já ela toda reformada, o presbitério, né? Nós compramos uma imagem de Nossa Senhora Aparecida, uma réplica do santuário para a matriz, que o povo da cidade tem uma devoção muito bonita. Nós fizemos um trabalho lá na matriz de São João de som, trocamos o som da matriz, a pintura externa, interna e a reforma do presbitério, banheiros e salão de fora, né? Isso sem festa, sem fazer eventos, só com doações de coleta e dízimo do povo da cidade. Povo de Monte Azul, nós vamos ter que ajudar a Padre Hernandes para poder movimentar isso daí. Aqui foi o dia da inauguração, né, da matriz da reforma. O bispo da nossa diocese foi, né, alguns padres das cidades vizinhas participaram, e nesse momento eu recebi a notícia que eu era o pároco de Monte, que eu era administrador, né? Administrador é diferente, um pároco tem estabilidade. E nesse dia, no final da missa, o bispo falou que a partir de então eu estava sendo, né, agora o pároco da paróquia de São João Batista, a pedido do povo da cidade, da comunidade que pediu, e ele concedeu. Aí foi o abraço que ele me deu de acolhida, né? Super feliz, inclusive. Assumindo esse novo título, né? Mas é só um título que é mais serviço, né? Só para servir mesmo. Quando dá um Aqui é o momento da comunhão, né? Na meio da cerimônia. Aqui é o momento da consagração. Gente, e aqui, igreja linda, e aqui né? é como ficou o nosso presbitério. Aqui é a imagem antiga da cidade de São João. Isso aqui foi o trabalho que nós fizemos, né? Mandei fazer a cruz, aí comprei a imagem da Imaculada e todo esse trabalho de arcos aí no altar, de marmorizado, pintado. Isso aqui é tudo pintura, né? Ficou maravilhoso, viu? Parabéns. Esperamos aí, a comunidade de Monte Azul espera que agora o projeto seja brilhante como esse. Aí a cerimônia da missa, né? Tivemos aí na hora da comunhão, continuamos. Aí, aqui foi a cerimônia de consagração e dedicação do altar. Ela acontece à tardezinha, né? Tem todo o rito e todo o simbolismo. Primeiro começa por lá de fora, todo o povo por lá de fora, e o bispo é o primeiro a abrir as portas da igreja, convidando a assembleia a entrar. E depois tem todo um ritual de unção das paredes, né? Das cruzes, do altar, o óleo. Mas é uma cerimônia muito bonita que eu acredito que o povo de Monte Azul vai ter a oportunidade de presenciar com o projeto que nós já estamos fazendo da matriz, né? Que lindo. Padre, eu trouxe aqui. Padre, eu trouxe algumas perguntas, pouquíssimas, apenas duas, para a gente não prolongar muito tempo, de pessoas que também se interessaram pelo senhor, né? Pela sua vida. E a pergunta é: como tem sido a ordenação diante de tantas liberdades no mundo de hoje? Tem sido difícil enfrentar? Porque o senhor disse que o senhor respeita todas as religiões, as pessoas, os pensamentos diferentes, mas o senhor enfrenta alguma dificuldade? Às vezes a gente pode encontrar uma dificuldade na questão doutrinária da igreja, dos ensinamentos da igreja, porque quando a gente vai, às vezes chegam as pessoas que às vezes querem alguma coisa da igreja, e às vezes a igreja tem algumas normas que não é da gente, é da instituição, né? E às vezes a gente encontra essa dificuldade, às vezes, das pessoas compreender que faz parte das normas da igreja. Então, mas eu sempre procuro ajudar ainda, né? Eu procuro ajudar as pessoas a encontrar um caminho para resolver às vezes as situações, porque eu acho que quem bate a porta procura uma solução, porque confia na gente, né? Porque está precisando de ajuda. Então, assim, diante do mundo de hoje, o que eu posso dizer é o respeito, né? A opiniões diferentes. Eu posso sentar com um pagão, com uma pessoa que não acredita, que não acredita em Deus, e posso conviver muito bem com uma pessoa que é de outra religião, aprendendo a respeitar. O que acho que o que fere muito, às vezes, é ofensa, né? É tentar, às vezes, de conversa, ofender o outro, tentar denegrir a imagem do outro. Isso aí é triste. Mas dialogar, você conversar, ouvir uma história, um testemunho, que seja de uma pessoa que não crê, uma pessoa que crê, né? E sabendo ali pegar o que é bom, o que é comum para conviver, né? A gente vai vivendo em paz. Vivendo em paz, entendido. E aqui a segunda pergunta é: o que falta ainda para o fim dos tempos? O senhor tem um parâmetro disso daí? O Evangelho deixa bem claro, Jesus vai falar, né?
os discípulos perguntaram a Jesus, né, é agora que vai instaurar o reino, né, chegou o momento, é a hora, né, e Jesus vai dizer, né, ninguém sabe do momento, nem do dia, nem da hora, só o Pai que está no céu sabe. Eu acredito assim também que o fim vem para muitas pessoas na hora da partida deste mundo, chega também o fim. A igreja acredita que o fim do mundo um dia vai acontecer, porque tudo que é criado um dia precisa ser restaurado, né? O próprio São Paulo fala nas suas cartas, né? A criação aguarda ansiosamente a manifestação dos filhos de Deus, onde tudo será renovado e instaurado. Então, agora, quando vai acontecer, de que forma vai acontecer os fins dos tempos, ninguém sabe, só o Pai sabe, só Deus sabe quando isso vai acontecer. E enquanto isso, né, a gente não vive em função nem da morte nem do fim dos tempos. A gente vive cada dia, cada momento, as realizações, os propósitos, os sonhos, né, as dificuldades também de cada dia. E o dia que chegar, o que Jesus sempre disse, né, eu acho bonita aquela frase assim, vigiai e estai sempre atentos, porque ninguém sabe o dia nem a hora, né? Então, para a gente não pegar de forma improvisada, e uma oração muito bonita que tem na missa, é quando diz assim, né? Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos que morreram na vossa amizade. Quer dizer, que morreram na amizade, né? Intimidade com Deus, com Jesus, que não perderam a intimidade da palavra. Então, é isso que é importante, é você não perder essa intimidade em meio a tantos tormentos, em meio a um mundo tão moderno, né? Com tantas coisas, com tantos novos conceitos, novas formas de pensar, a gente não perder aquilo que é a essência da nossa existência, da nossa vida, da nossa felicidade, né? Isso mesmo. O senhor falou brilhantemente de todos os assuntos que eu gostaria, né? Uhum. Que eu gostaria, não, que eu tratei aqui. Eu gostaria de ter trago mais, mas a gente precisa ter um pouquinho aí de mais tempo para essa conversa. Mas a princípio é isso. Eu vou trazer aqui para você a última foto para a gente chamar aqui as pessoas, porque estamos nas vésperas das festas juninas, né? Festa de São João Batista. Vai acontecer quais dias? Graças a Deus a gente está programando a festa. Tudo bonitinho ali. Essa foto aqui foi na escola, quando a gente estudava, né? Aí na apresentação da quadrilha lá na escola do estado. Toda de caipira. E a nossa festa no bairro Pernambuco, na igreja de São João Batista, vai acontecer do dia 15 ao dia 24, né? Nós tivemos um diálogo com a administração do prefeito Dr. Paulo, né? Com a equipe dele, colocamos assim as nossas, né? O que nós precisamos fazer para que possa acontecer tanto a questão espiritual e a questão social, que é a confraternização. E nós decidimos com eles lá que nós iríamos ficar com a questão espiritual e que eles poderiam organizar essa questão social, da confraternização, da comunidade, dos eventos, dos shows, né? Para promover também esse momento de encontro depois de tanto tempo de pandemia, né? Mas, primeiramente, nós estaremos cuidando da questão espiritual dos fiéis, da participação da Eucaristia, na palavra, né? A devoção a São João Batista, né? A pessoa, a figura que foi São João Batista na história também da salvação, como o último dos profetas a preparar o caminho do Senhor. E acredito que vai ser um tempo de muita graça para o pessoal do bairro, mas também toda a cidade, né? Poder se envolver ali, de celebrar e de conviver ali com a comunidade, com o pessoal. Ótimo. Mas aí, para finalizar, o senhor olha muito nas horas, o senhor tem o costume de dormir cedo. O senhor vai ficar até o final das festas? Sempre procuro ficar, né? Porque lá na barraquinha lá em cima do Perpétuo Socorro, o senhor estava lá movimentando. O senhor vai movimentar agora no São João Batista também? Também, estarei sempre com o pessoal. Só que eu quero lembrar que vai vir alguns padres de fora, né? Que já passaram por aqui, Padre Marcelo, vai vir celebrar a missa, Padre de Mamonas, né? Alguns padres. E eu também vou celebrar em algumas comunidades, como o Pajeú, também tem a festa de São João Batista lá, que é o padroeiro do povoado. Então, o dia que eu não estiver aqui, eu estarei lá no Pajeú com a comunidade reunida. Mas estará participando de alguma forma? Estarei participando, o cônigo vai estar aqui. O senhor vai dançar uma musiquinha caipira, vai vestir-se de caipira, podemos contar com isso? Se tiver uma quadrilha para o padre entrar, o padre vai também, né? Então pronto, com o tradicional chapeuzinho. Se Deus quiser, faz parte. Maravilha.
Deixa eu só agradecer aqui mais uma vez Estúdio Paparazzi que compartilhou desse projeto comigo, em extensão, né? Fabrício, que é o sócio, a Rani, obrigada Rani, Anderson, que está aqui também por trás, obrigada amigo, que é o próximo, Silvia, minha psicóloga maravilhosa, que está aí pelo município, Meire do supermercado, que temos a cesta. O senhor vai fazer o que com essa cesta? O senhor vai doar? A cesta doar para uma família necessitada, né? A paróquia tem algumas famílias que a paróquia acompanha, pessoas mais carentes, necessitadas. É aquela que a gente vê que se estiver mais precisando, a gente vai encaminhar essa cesta. Ótimo. Por enquanto conseguimos uma. Ótimo. E aí eu quero que o senhor tire uma fotinha, se puder. Se a família também não quiser, tá tudo bem, a gente super entende. Mas se puder, o senhor manda lá para a gente fortificar nossa parceria com o Meire do supermercado, que ela tá sempre fazendo as cestas básicas bacanas. Ai, bem. Bruna Menezes, da minha maquiadora, que eu tinha que ficar bonita, né, padre? Muito bem. Milena Semijoias, que são as semijoias usadas. Império, que trouxe a nossa aguinha. O refri, que nós já tomamos também. Padaria Pão e Vinho, dos salgados, que a gente já comeu também, mas a gente vai comer daqui a pouquinho, vamos beliscar. E Bolos da Lu, que trouxe o meu bolo maravilhoso, que nós vamos experimentar também, não vamos? O senhor vai ficar até comer o bolo? Né? Para cantar os parabéns. Né? Maravilha, Lu, muito obrigada, viu? Maria Vitória, que a mãe dela contribuiu aqui com a ornamentação, padre. E também ela tem, acho que está começando um projeto agora, né? Com o salão dela lá, maravilhosa. E é isso. Finalizamos, padre. Mas antes de finalizar, só mais um pedido. 30 anos. O senhor pode me conceder a graça de uma oração rápida para comemorar, para a gente cantar uns parabéns aqui rápido, porque eu quis compartilhar desse momento de 30 anos fazendo um projeto que eu idealizei com muito carinho. E eu te dou a honra da oração nesse momento. Agradecer a Deus nesse momento, então, Débora, pela sua vida, né? Que seja um tempo de graça, de bênção, que o Espírito Santo possa te iluminar, que Deus possa proteger seus passos e realizar todos os seus sonhos, que venha sobre você, sobre a sua família, a bênção de Deus e a proteção, que venha muitos anos de vida e muitas graças na sua vida, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Felicidades, Deus abençoe. Obrigada, viu, pela participação. O senhor gostou de verdade? Gostei, amei. E o senhor indicaria alguém, assim, para poder participar de Monte Azul? O próximo? O próximo. Eu acho que vocês têm que chamar o prefeito, né, da cidade para falar um pouco. Vamos chamar o prefeito, Doutor porque Paulo. o objetivo, quando eu chamei Diego para essa parceria, o objetivo é exatamente esse, conectar as pessoas. Independente de política, de religião. Então, está convidadíssimo. O próximo episódio será com o prefeito, Vamos então. Convidar. Maravilha. Valeu. Gente, muito obrigada. Esse foi o Conexão. Valeu. Parabéns pra você nessa data querida.